Velha incômoda não fica na minha casa, ou asilo ou rua. Minha nora gritou na minha cara, com o dedo apontado para o meu rosto no meio da sala da minha própria casa, com uma fúria nos olhos que eu nunca tinha visto em ninguém da minha família, achando que eu era uma velha indefesa e confusa que ia aceitar calada aquela humilhação devastadora. O que essa cobra venenosa não sabia é que naquele exato momento eu tinha escondido no bolso do meu avental florido as provas irrefutáveis e devastadoras de que ela havia roubado sistematicamente mais de R$ 187 mil da minha conta ao longo de 2 anos e 3 meses. Meu nome é Rosa Maria dos Santos Oliveira. Tenho 68 anos de idade completados em março passado e 48 anos de experiência real de vida, luta e superação. Sou viúva solitária há 5 anos e 4 meses, mãe orgulhosa de 3 filhos maravilhosos que criei com amor e disciplina. Avó babona de 5 netos lindos que são a luz brilhante dos meus olhos cansados, e trabalhei com dedicação e paixão 42 anos da minha vida como professora de português e literatura do estado de São Paulo. Criei meus 3 filhos praticamente sozinha, depois que meu marido José Carlos morreu tragicamente de infarto fulminante aos 58 anos de idade, numa manhã de terça-feira que mudou nossa vida para sempre. Construí um patrimônio sólido e honesto, tijolo por tijolo, com o suor amargo do meu rosto e com sacrifícios que só uma mãe guerreira é capaz de fazer. E jamais, nem nos meus piores e mais terríveis pesadelos, imaginei que minha própria nora seria capaz de tentar me destruir da forma mais cruel. Esta é a história absolutamente real e chocante de como descobri a verdadeira face demoníaca e sociopata da mulher que meu filho caçula e amado havia escolhido para dividir a vida, e como uma sogra aparentemente frágil e indefesa, conseguiu planejar e executar o troco mais devastador que uma golpista profissional e sem escrúpulos já recebeu na vida. É uma história dolorosa de traição familiar, manipulação psicológica, crimes financeiros, mas principalmente de justiça sendo feita pelas próprias mãos experientes de uma mulher que aprendeu, na escola da vida, que quando você precisa proteger sua família e seu patrimônio, você descobre que é capaz de coisas que nem você mesma imaginava que conseguiria fazer. Como mãe experiente que criei 3 homens de caráter, sempre tive aquela intuição feminina ancestral que simplesmente não falha, aquele instinto maternal aguçado de mulher vivida que é capaz de farejar problema e mentira a quilômetros de distância. Quando meu filho Roberto, meu caçula querido de 35 anos, engenheiro civil formado e bem-sucedido profissionalmente, me trouxe Patrícia Mendes da Silva para conhecer nossa família numa manhã ensolarada de domingo há 3 longos anos, alguma coisa profunda no fundo do meu peito de mãe gritou desesperadamente que aquela moça aparentemente doce e educada não era nem de longe o que parecia ser na superfície. Mas o que uma mãe apaixonada pelos filhos pode realmente fazer quando vê seu filho radiante de felicidade, com aqueles olhos brilhando de paixão genuína e falando da namorada como se ela fosse a 8ª maravilha do mundo? Você força um sorriso no rosto, engole suas suspeitas maternas mais profundas, torce desesperadamente para estar completamente errada e reza todos os dias para que seu instinto maternal tenha falhado pela primeira vez em mais de 4 décadas de experiência. Como eu queria ardentemente ter estado errada naquelas primeiras impressões. Patrícia chegou na nossa família, estruturada aos 28 anos de idade, com cabelos cacheados castanhos, sempre perfeitamente tratados em salões caros, unhas sempre impecavelmente feitas e esmaltadas, roupas de marcas reconhecidas que definitivamente não batiam com o salário modesto que ela alegava receber como vendedora numa loja comum de roupas femininas do shopping da região. Dizia morar sozinha num apartamento alugado pequeno e simples no bairro Jardim das Flores. Sempre se queixava amargamente de tremendas dificuldades financeiras familiares, mas andava com bolsas de couro legítimo, usava perfumes importados franceses e tinha um iPhone último modelo que custava 3 salários mínimos. No começo ingênuo da nossa convivência familiar,
Eu genuinamente acreditei que fosse apenas uma moça jovem e batalhadora tentando vencer na vida honestamente através do trabalho duro. Exatamente como eu mesma fui quando era jovem, inexperiente e precisava trabalhar incansavelmente para ajudar meus pais idosos e depois sustentar com dignidade minha própria família. Recebi aquela venenosa de braços completamente abertos na minha casa aconchegante, exatamente como sempre fiz ao longo dos anos com todas as namoradas sérias que meus 3 filhos trouxeram para apresentar à família. Finalmente, meu Roberto trouxe para casa uma menina que realmente parece ser de família boa e bem educada. Pensei comigo mesma naquele primeiro e fatídico domingo de apresentação oficial. Que mulher tola, ingênua e confiante demais eu fui. Como pude ser tão cega e ignorar todos os sinais vermelhos que estavam bem ali na minha frente? Minha casa sempre foi, desde que construí com muito suor e economia, o coração pulsante e aconchegante da grande família Santos. Uma residência ampla e bem cuidada, de 2 pavimentos que construí literalmente tijolo por tijolo com o dinheiro duramente ganho, dando aulas particulares nos fins de semana, fazendo trabalhos extras de correção de provas e redações até altas horas, economizando rigorosamente cada centavo durante décadas de sacrifícios conscientes. Localizada estrategicamente na Rua das Magnólias, número 247, num bairro tradicionalmente nobre e extremamente valorizado da cidade, com 4 quartos espaçosos e bem iluminados, 3 banheiros completos, uma piscina cristalina para os netos, amplo quintal arborizado, onde meus 5 netinhos adoravam brincar alegremente todos os fins de semana, e uma cozinha generosa e funcional, onde eu preparava com amor maternal as famosas feijoadas de domingo que reuniam toda a família extensa. Era precisamente ali, naquelas salas aconchegantes e amorosas, que fazíamos tradicionalmente todos os aniversários alegres das crianças, os almoços sagrados de domingo que viraram uma tradição familiar inquebrantável, as festas animadas de fim de ano com um amigo secreto e muita comida deliciosa preparada com carinho, as reuniões familiares importantes para discutir e resolver os problemas cotidianos e celebrar juntos as alegrias e conquistas de cada membro da família. Aquela casa sólida e acolhedora representava fielmente 42 anos ininterruptos de trabalho absolutamente honesto, de sacrifícios materiais conscientes e planejados, de economia doméstica rigorosa e inteligente, de amor maternal incondicional, transformado em patrimônio concreto e duradouro para deixar como herança digna para meus filhos queridos e meus netos adorados. Era meu reino pessoal conquistado com mérito, meu legado tangível de uma vida inteira, o fruto amadurecido de décadas de dedicação total à família amada e ao trabalho digno e respeitável. Nos primeiros meses enganosos da nossa convivência aparentemente harmoniosa, Patrícia realmente parecia se esforçar genuinamente para me agradar e conquistar definitivamente meu carinho maternal. Sempre chegava sorridente com um sorriso largo no rosto, que agora sei com absoluta certeza que era completamente falso e calculado. Elogiava efusivamente minha comida caseira com entusiasmo teatral exagerado, dizia com lágrimas de emoção forçada que eu era a sogra dos sonhos dela e que nunca tinha conhecido uma família tão unida, amorosa e acolhedora. Que atriz consumada e sociopata ela realmente era. Cada palavra carinhosa, cada gesto aparentemente afetivo, cada demonstração pública de respeito e amor era pura e simplesmente calculismo frio. Ela estudava meticulosamente cada movimento meu, observava e catalogava cada fraqueza pessoal, mapeava sistematicamente cada ponto vulnerável onde poderia me atacar depois com máxima eficiência destruidora. Dona Rosa, a senhora é uma inspiração absoluta para todas as mulheres da minha geração e das futuras também, ela declarava solenemente com aquela voz melodiosa, doce e absolutamente falsa que hoje me dá arrepios de nojo só de lembrar. Criar 3 filhos maravilhosos sozinha depois de ficar viúva tão nova, construir todo esse patrimônio lindo trabalhando honestamente como professora dedicada, manter a família sempre tão unida e amorosa.
Meu Roberto tem uma sorte imensa de ter uma mãe tão especial e guerreira como a senhora. Eu simplesmente derretia completamente com aqueles elogios elaborados e aparentemente sinceros. Ficava emocionada até as lágrimas, achando que finalmente Deus havia me abençoado com a filha mulher que sempre sonhei ter, já que o Criador me presenteou apenas com filhos homens maravilhosos, mas sempre senti falta daquela cumplicidade especial entre mulheres da mesma família. Como o meu instinto de mulher experiente e vivida, refinado e apurado por décadas, lidando com absolutamente todo tipo de gente na escola e na vida, pôde falhar de forma tão completa, devastadora e humilhante? Como eu, que sempre conseguiu identificar com precisão cirúrgica alunos mentirosos, pais manipuladores e falsários, e colegas de trabalho invejosas e peçonhentas, não consegui perceber que estava literalmente abrigando uma serpente venenosa e mortal debaixo do meu próprio teto acolhedor? O namoro aparentemente romântico entre ela e meu Roberto durou apenas 8 meses corridos antes da decisão do casamento. Um período que eu considerei extremamente curto e precipitado para uma decisão tão importante e definitiva na vida de duas pessoas jovens. Eu, sinceramente, achei todo aquele processo muito rápido e imprudente. Mas quem era eu? Apenas uma mãe preocupada para questionar abertamente ou interferir na felicidade genuína do meu filho caçula amado. Roberto estava absolutamente radiante de felicidade. Falava dela o tempo inteiro, com uma paixão avassaladora que eu não via nele há muitos anos. Parecia realmente convencido e seguro de que havia finalmente encontrado a mulher definitiva da vida dele, sua alma gêmea, sua companheira perfeita para a eternidade. Mãe, é ela mesmo. Eu tenho absoluta certeza disso. Ele me dizia com total convicção e com aqueles olhos brilhando intensamente de amor verdadeiro e esperança no futuro. Patrícia é literalmente tudo que sempre procurei numa mulher. Carinhosa, família, trabalhadora, honesta e me ama de verdade pelo que eu sou. Como dói profundamente o coração ferido de uma mãe lembrar da inocência pura e da confiança cega do próprio filho sendo brutalmente explorada por uma predadora profissional e sem nenhum escrúpulo. Acabei financiando e pagando praticamente o casamento inteiro, porque, segundo a história comovente e elaborada que ela contava sempre com lágrimas convincentes nos olhos, os pais dela tinham tragicamente perdido os empregos durante o período mais difícil da pandemia, e a família inteira estava passando por dificuldades financeiras extremamente severas e constrangedoras. Foram exatos R$ 42.750 que retirei conscientemente da minha aposentadoria cuidadosamente acumulada e das minhas economias pessoais que juntei centavo por centavo ao longo de décadas de privações para garantir uma festa inesquecível, vestido de noiva deslumbrante, decoração floral exuberante, buffet sofisticado para 180 convidados, banda ao vivo e lua de mel romântica de 15 dias em Campos do Jordão, com hospedagem em hotel 5 estrelas. É o sonho dourado da minha vida poder se casar numa festa linda e inesquecível, Dona Rosa. Ela implorava teatralmente com lágrimas, que hoje sei com absoluta certeza que eram completamente falsas e ensaiadas. A senhora sabe como é. Toda mulher sonha com um casamento perfeito desde pequenina. Meus pais ficaram completamente devastados e envergonhados por não conseguirem ajudar financeiramente. Eu simplesmente não conseguia negar absolutamente nada que pudesse fazer meu filho amado mais feliz e realizar os sonhos românticos da moça que eu genuinamente acreditava que seria minha filha do coração, minha companheira de vida, minha confidente especial para a velhice. Se você é sogra e já passou por situação dolorosamente parecida com nora interesseira, manipuladora e exploradora, deixa o like aqui embaixo para eu saber que não estou completamente sozinha nessa batalha injusta e que outras mães também já foram vítimas inocentes desse tipo terrível de golpe familiar devastador. Depois da cerimônia religiosa, que foi realmente linda, emocionante e aparentemente perfeita,
O casal de recém-casados veio morar temporariamente na minha casa, porque, segundo a explicação detalhada que me deram, o apartamento de 2 quartos que tinham alugado em outro bairro havia dado problema sério com a documentação imobiliária, e eles precisavam urgentemente de um lugar seguro para ficar só por 2 ou 3 meses no máximo, até conseguirem resolver definitivamente aquela situação. É só por um tempinho curtinho, mãe querida, até a gente conseguir se organizar direito. Roberto me garantiu, com aquela confiança natural de filho, que sempre pôde contar incondicionalmente com o amor e o apoio da mãe dedicada. Você sabe que jamais queremos abusar da sua bondade e generosidade. Aqueles 2 ou 3 meses, supostamente temporários, se transformaram gradualmente em 2 anos e meio ininterruptos de puro inferno psicológico, abuso emocional e exploração financeira na minha própria casa, onde eu progressivamente fui perdendo espaço físico, autoridade moral e dignidade pessoal. O que eu descobri e o que fiz depois que desvendei completamente toda a verdade chocante sobre o caráter diabólico, criminoso e sociopata dela, meu filho Roberto jamais imaginou que sua mãe, aparentemente frágil, bondosa e confiante demais, fosse capaz de planejar, organizar e executar com precisão militar. Mas quando uma mãe de família honesta e trabalhadora precisa desesperadamente proteger seu patrimônio duramente conquistado, seus filhos amados e seu legado sagrado de uma predadora profissional sem nenhum escrúpulo, ela encontra forças interiores que nem sabia que existiam e mostra garras afiadas que estavam adormecidas há décadas, esperando pacientemente o momento certo de aparecer e fazer justiça. Durante meus longos 45 anos como professora dedicada de português e literatura em escolas públicas do Estado, lidei profissionalmente com absolutamente todo tipo de pessoa que se possa imaginar neste mundo. Crianças mimadas e irresponsáveis de famílias ricas e permissivas, pais completamente ausentes e negligentes com a educação dos filhos, adolescentes rebeldes e desrespeitosos que testavam constantemente minha paciência. Essa experiência profissional valiosa e diversificada me ensinou a ler pessoas como se fossem livros abertos, identificar mentiras, mesmo as mais bem elaboradas e convincentes, ser firme e inflexível quando a situação exigia autoridade, manter a calma absoluta sob pressão extrema e não me deixar manipular por lágrimas de crocodilo ou histórias dramáticas inventadas. Essas habilidades pedagógicas e psicológicas que eu honestamente pensava que nunca mais precisaria usar na minha vida pessoal e familiar, acabaram sendo absolutamente fundamentais e salvadoras para me livrar da maior ameaça real que já enfrentei dentro da minha própria casa. A experiência de décadas lidando com manipuladores profissionais, mentirosos compulsivos e sociopatas disfarçados foi literalmente minha salvação quando precisei enfrentar uma criminosa experiente disfarçada de nora carinhosa e dedicada. Hoje, quando olho para trás com a sabedoria amarga que só o sofrimento intenso e a experiência dolorosa podem proporcionar, vejo com clareza cristalina e dolorosa como Patrícia foi meticulosa e friamente calculista desde o primeiro momento que pisou na nossa casa familiar. Ela definitivamente não escolheu meu filho Roberto por amor verdadeiro, paixão genuína ou compatibilidade real. Ela estudou cuidadosamente e selecionou estrategicamente nossa família como alvo preferencial de um golpe elaborado de longo prazo. Roberto representava um engenheiro civil bem-sucedido e estabelecido com salário excelente e ótimas perspectivas de crescimento profissional. Eu possuía uma casa extremamente valiosa, localizada num bairro nobre e tradicional, além de uma aposentadoria de professora estável e confiável. Juntos, representávamos exatamente o tipo ideal de família que significa estabilidade financeira sólida, patrimônio consolidado e segurança econômica duradoura. Ela passou semanas, talvez meses inteiros, observando discretamente nossa rotina familiar,
estudando metodicamente nossas fraquezas e vulnerabilidades pessoais, mapeando cuidadosamente nossos valores morais e princípios éticos mais profundos para montar um plano perfeito, detalhado e infalível de infiltração familiar e apropriação patrimonial gradual. A partir de agora, vou contar para vocês com absoluta riqueza de detalhes cada etapa dolorosa de como essa nora diabólica, sociopata e criminosa tentou sistematicamente me destruir psicológica, emocional e financeiramente, e como uma sogra aparentemente frágil e indefesa conseguiu reverter completamente o jogo sujo contra ela, usando a própria inteligência, experiência de vida, determinação férrea e coragem que ela grosseiramente subestimou por eu ser considerada apenas uma sogra velha. É uma história chocante que toda sogra, toda mãe de família, toda mulher madura e experiente precisa urgentemente conhecer nos mínimos detalhes, porque essas predadoras sociais perigosas estão espalhadas por toda parte da sociedade, sempre alertas e de olho na próxima vítima vulnerável e confiante. E, infelizmente, nós, mães mais velhas, sogras bondosas e mulheres de boa fé, somos consideradas alvos fáceis e preferenciais na mente doentia desse tipo de gente, sem caráter e sem escrúpulos. Quando ela começou oficialmente a namorar meu filho Roberto há 3 anos, Patrícia parecia ser uma menina genuinamente de família, educada nos melhores valores, respeitosa com os mais velhos e, aparentemente, criada com princípios sólidos. Sempre perguntava educadamente se podia ajudar na cozinha durante os preparativos dos almoços. Elogiava com entusiasmo aparentemente sincero minha decoração tradicional da casa. Dizia com emoção fingida que adorava passar os domingos na nossa casa porque se sentia parte de uma família de verdade. Que atriz dramatúrgica talentosa e sociopata ela realmente era. Como mãe experiente que sou, eu deveria ter prestado muito mais atenção crítica nos pequenos detalhes aparentemente insignificantes que simplesmente não batiam com a imagem que ela queria passar de moça simples e trabalhadora. Logo nos primeiros meses, percebi que ela sempre tinha uma opinião bem formada e específica sobre absolutamente tudo na minha casa. Dona Rosa, que tal a gente trocar essas cortinas tradicionais por algo mais claro e moderno? Ou, seria uma ideia interessante colocar uma TV Smart nova na sala, né? Essa que a senhora tem é meio antiga e pequena demais. No começo ingênuo, achei que fosse apenas entusiasmo natural de uma nora jovem, querendo genuinamente se sentir parte importante da família e contribuir com ideias frescas. Que mulher ingênua e confiante demais eu fui! Na verdade, ela estava sistematicamente mapeando e catalogando tudo o que eu possuía de valor, estudando cada cômodo, cada móvel, cada objeto que poderia representar dinheiro no futuro. Ela começou gradualmente a afastar meu filho de mim, utilizando táticas psicológicas muito sutis e inteligentes. Amor da minha vida, sua mãe trabalhou tanto a vida inteira, sacrificou tanto por vocês, deixa ela descansar tranquila no domingo. Vamos sair só nós dois para ela não ter trabalho. Ou então, com um sorriso aparentemente carinhoso. Que tal a gente fazer nosso próprio churrasquinho romântico em casa hoje? Sua mãe querida já fez tanto por nós essa semana, merece relaxar. Roberto sempre foi meu filho mais apegado emocionalmente desde pequenininho. Depois que seu pai José morreu tragicamente de infarto, ele naturalmente virou meu companheiro mais próximo, meu braço direito confiável, meu apoio emocional nas horas difíceis. Vinha religiosamente me visitar todos os domingos sem exceção. Me acompanhava nas consultas médicas importantes, cuidava pessoalmente de todos os problemas técnicos da casa, era meu porto seguro em qualquer dificuldade. Com Patrícia estrategicamente por perto, essa rotina sagrada começou a mudar drasticamente. Mãe, desculpa, mas a Patty está com uma dor de cabeça terrível hoje. Vamos precisar ficar em casa descansando, ele dizia pelo telefone com a voz claramente constrangida e sem jeito. Sempre havia alguma desculpa elaborada. Ela estava resfriada, tinha compromisso de trabalho, estava com problema familiar urgente. A exploração financeira sistemática começou pequena e aparentemente inocente, exatamente como sempre acontece com pessoas experientes nesse tipo de golpe.
Dona Rosa, será que a senhora não poderia me emprestar uns R$ 300? Meu salário atrasou alguns dias e preciso comprar uns remédios importantes para minha mãe. Sempre existia uma emergência médica convincente. Sempre uma situação imprevista e urgente que justificava o pedido. Como mãe bondosa que sempre ajudou os filhos em todas as dificuldades da vida, eu emprestava sem questionar nem desconfiar das verdadeiras intenções. Claro, minha filha, família é para isso mesmo. Pode pegar no meu quarto, está na gaveta da cômoda. Emprestei meticulosamente calculados R$ 4.200 ao longo do primeiro ano completo de namoro para diversas emergências que ela inventava. Remédio para a mãe diabética, conserto urgente do carro que quebrou, dentista de emergência, conta de luz em atraso. Nunca vi a cor de R$ 1 sequer desse dinheiro de volta. Quando eu mencionava discretamente o assunto do pagamento, ela fazia uma cara de profunda ofensa. Ai, Dona Rosa, claro que vou pagar tudinho. A senhora acha que eu sou que tipo de pessoa? Só preciso me organizar melhor financeiramente. Além dos R$ 42.750 que gastei no casamento completo, ainda financiei praticamente a lua de mel inteira, porque o cartão de crédito deles foi bloqueado por erro do banco. Mais R$ 8.500 que saíram diretamente da minha poupança para hotel, passagens e todas as refeições românticas de 15 dias em Campos do Jordão. Paguei o enxoval da casa completo. Panelas, louças, eletrodomésticos, roupas de cama e banho. Dona Rosa, a família da Pati não tem condições mesmo. Estão passando aperto desde que os pais perderam o emprego. Roberto me explicava com a voz carregada de pena. Mais R$ 12.300 investidos numa nora que eu achava que seria minha filha para sempre. Quando vieram morar temporariamente comigo, as coisas pioraram de forma dramática e progressiva. Ela usava meu próprio filho como instrumento de manipulação psicológica contra mim. Amor, conversa com sua mãe para a gente ter mais privacidade. Ela fica muito em cima da gente. É difícil para um casal recém-casado. Roberto vinha constrangido me pedir para eu dar mais espaço para eles na minha própria casa. Começou a dar opiniões sobre como eu deveria reorganizar meu próprio lar. Dona Rosa, que tal a senhora transformar aquele quartinho dos fundos no seu quarto? Quando a gente tiver bebês, vai ser melhor eles ficarem no quarto grande mesmo. Queria me expulsar do meu próprio quarto matrimonial, onde dormi com meu marido por mais de 25 anos de casamento feliz. Dizia que as futuras crianças, que ainda nem tinham sido concebidas, precisariam não apenas do meu quarto, mas também do meu banheiro privativo. Criança pequena precisa de banheiro perto, né, Dona Rosa? E aquele banheiro social é meio apertado para a família com bebê. Aos poucos fui perdendo espaço físico, autoridade moral e influência emocional na vida do meu filho e na minha própria casa. Minha opinião sobre qualquer assunto não valia absolutamente nada. Se eu sugeria um passeio family interessante, ela sempre tinha um plano alternativo melhor. Se eu cozinhava algo especial com carinho, ela reclamava que estava temperado demais ou salgado demais para a saúde do Roberto. Se eu queria assistir minha novela das 8 na sala, um hábito sagrado de décadas, ela dizia que Roberto preferia assistir Netflix no quarto e sugeria que eu comprasse uma TV pequena para o meu novo quarto menor. Na minha própria casa, eu estava me sentindo uma estranha indesejada, uma intrusa incômoda no meu próprio lar. Ela me tratava como empregada doméstica na frente das amigas dela. Dona Rosa, será que a senhora poderia fazer aqueles salgadinhos deliciosos para as meninas? Elas ficaram apaixonadas na última vez. Sempre me pedindo para servir cafezinho, limpar a sala antes das visitas, preparar lanches elaborados quando ela recebia as amigas para conversar. O desrespeito foi crescendo assustadoramente a cada semana. Ela mexia nas minhas coisas pessoais sem pedir permissão, reorganizava meus armários conforme sua própria conveniência, jogava fora objetos que considerava muito antigos ou fora de moda. Uma tarde, encontrei na lixeira a boneca de porcelana que minha mãe me deu quando completei 10 anos de idade. Ai, desculpa, Dona Rosa. Pensei que fosse só uma coisa velha quebrada que estava ocupando espaço.
Ela mentiu descaradamente quando confrontei sobre o sumiço. Você sabe como é. Eu sou mais prática, gosto de ambientes limpos e organizados. Se você tem filho casado e nora difícil e desrespeitosa, comenta aí embaixo porque você vai entender exatamente cada detalhe do sofrimento que passei. É uma sensação psicologicamente terrível ver seu próprio filho sendo sistematicamente manipulado e não conseguir fazer absolutamente nada porque qualquer palavra sua é imediatamente interpretada como intromissão típica de sogra ciumenta. Foi precisamente quando comecei a perceber o padrão claro e repetitivo nos comportamentos abusivos dela que meu instinto de mulher experiente e vivida finalmente acordou definitivamente. Patrícia não fazia absolutamente nada por acaso ou por impulso. Cada gesto aparentemente inocente, cada pedido financeiro, cada comentário aparentemente casual tinha um objetivo específico e calculado: me tirar gradualmente do caminho para se apoderar sistematicamente de tudo. Ela estudava meticulosamente minha rotina diária como um predador experiente estuda sua presa vulnerável. Sabia exatamente que horas eu saía para a academia, que lugares frequentava nas tardes, quais eram meus horários rigorosos de medicamentos para pressão, quando exatamente eu recebia minha aposentadoria mensalmente no banco. Prestava atenção obsessiva nas conversas telefônicas que eu tinha com meu gerente do banco. Anotava discretamente senhas quando eu digitava inadvertidamente na frente dela. Fotografava documentos importantes quando eu os deixava em cima da mesa momentaneamente. A gota d'água psicológica foi quando ela começou sistematicamente a comentar com Roberto que eu estava ficando meio esquecida e que talvez fosse natural da idade chegando. Amor, sua mãe está meio confusa ultimamente. Ontem, ela não conseguia lembrar onde tinha guardado os documentos importantes do carro. Mentira absolutamente descarada e maldosa. Sempre fui uma mulher extremamente organizada, metódica e com memória excelente para minha idade. Sabia exatamente onde guardava cada documento, cada chave, cada objeto pessoal. Ela estava deliberadamente plantando a semente venenosa da ideia de que eu estava desenvolvendo demência senil, ficando incapaz de cuidar dos meus próprios assuntos pessoais e financeiros. Era a estratégia psicológica perfeita e covarde. Convencer gradualmente meu filho de que eu estava perdendo as faculdades mentais e precisava urgentemente de ajuda profissional para, aos poucos, assumir o controle total da minha vida, das minhas decisões e, principalmente, dos meus bens materiais. Mas o que descobri escondido no quarto deles numa tarde ensolarada de quinta-feira mudou completamente tudo e me deu a certeza absoluta de que estava lidando com uma criminosa profissional, não apenas com uma nora difícil, mimada e interesseira. O que encontrei naqueles papéis me fez tremer de raiva, indignação e determinação de fazer justiça. A partir daquele momento decisivo, a Rosa professora aposentada e sogra boazinha morreu definitivamente. Nasceu uma mulher implacavelmente determinada a proteger sua família, sua dignidade e seu patrimônio de uma predadora sem escrúpulos que havia invadido nosso lar como um vírus mortal, infectando e destruindo sistematicamente tudo o que eu construí ao longo de uma vida inteira de trabalho honesto, sacrifícios conscientes e amor incondicional pelos filhos. Quando entrei no quarto conjugal para arrumar as camas numa manhã ensolarada de quinta-feira, Patrícia havia saído cedo, alegando compromisso de trabalho na loja, e Roberto estava no escritório resolvendo questões de um projeto importante. Normalmente, eu sempre respeitei rigorosamente a privacidade do casal e nunca mexia nas coisas pessoais deles. Mas naquele dia específico, algo inexplicável me chamou profundamente a atenção. Havia papéis importantes espalhados descuidadamente em cima da cômoda antiga. Documentos oficiais que pareciam estranhamente familiares. Meu coração começou a acelerar descontroladamente quando reconheci meu nome completo impresso em alguns deles. Rosa Maria dos Santos Oliveira estava escrito em letras garrafais em pelo menos 4 documentos diferentes. Tremendo de nervosismo e pressentimento ruim, abri cuidadosamente a gaveta superior da mesa de cabeceira dela para tentar entender melhor aquela situação estranha.
Dentro, encontrei uma pasta azul organizada e cheia de papéis que me fizeram empalidecer de choque e indignação. Era um verdadeiro arquivo criminoso com minha identidade. Dentro da pasta maldita estava uma cópia da escritura completa da minha casa, cópias autenticadas dos meus documentos pessoais mais importantes, extratos bancários detalhados da minha conta corrente e poupança que eu jamais havia fornecido para ela, e o mais chocante de tudo, um documento oficial de procuração em branco com minha assinatura perfeitamente falsificada. Vi outros documentos legais com meu nome que eu jamais havia assinado conscientemente. Tinha uma autorização bancária para transferências automáticas, um papel autorizando mudanças significativas na conta corrente, até mesmo um rascunho detalhado de testamento deixando todo o meu patrimônio para ela, em caso de incapacidade mental superveniente da testadora. Minha própria nora estava meticulosamente planejando me declarar mentalmente incapaz para se apoderar legalmente de todo o meu patrimônio. Era um plano criminoso sofisticado e detalhado para me roubar tudo que construí durante uma vida inteira de trabalho honesto. Comecei imediatamente a vasculhar minhas próprias coisas com atenção redobrada e descobri que várias peças valiosas estavam misteriosamente faltando. O anel de diamante que meu marido José me deu no nosso aniversário de 25 anos de casamento, 2 relógios antigos de ouro que eram herança do meu pai, um colar de pérolas que ganhei da minha mãe, até mesmo algumas ações da Petrobras que eu guardava cuidadosamente numa caixa de segurança no guarda-roupas. Tudo havia sumido sem deixar rastros. Calculei rapidamente que foram mais de R$ 35 mil em joias e objetos valiosos que desapareceram da minha casa sem que eu percebesse quando exatamente. Liguei imediatamente para o banco, em estado de pânico total, e descobri uma realidade ainda mais aterrorizante. Havia movimentações financeiras suspeitas na minha conta que eu definitivamente não tinha autorizado nem feito pessoalmente. Saques regulares de R$ 1.500, R$ 2.500, R$ 4.000 realizados sistematicamente ao longo dos últimos 10 meses. Senhora Rosa, estes saques foram realizados com seu cartão pessoal e sua senha secreta. A gerente Cláudia me explicou com voz preocupada. Todos foram feitos no caixa eletrônico da agência do shopping, sempre entre 14 horas e 16 horas da tarde. Mas eu jamais havia dado meu cartão ou revelado minha senha para absolutamente ninguém. Descobri estarrecida que foram exatos R$ 52.760 roubados sistematicamente ao longo de 10 meses da minha conta corrente e da minha poupança de aposentadoria. Ela tinha pacientemente decorado minha senha, observando discretamente quando eu digitava. Pegava meu cartão da carteira quando eu estava distraída assistindo televisão, fazia os saques criminosos e devolvia o cartão rapidamente para eu não perceber o roubo. Era uma verdadeira criminosa profissional com experiência em golpes financeiros contra idosos. Não era uma nora interesseira comum, era uma ladra especializada em exploração familiar. O pior de tudo foi perceber que meu filho Roberto ou tinha conhecimento completo de toda essa operação criminosa ou estava sendo completamente cego pela paixão manipuladora. Ela gastava quantias enormes em roupas de marca, perfumes caríssimos importados, jantares em restaurantes sofisticados, sempre justificando com promoções especiais na loja onde supostamente trabalhava ou presentes generosos de amigas ricas. Roberto nunca questionou seriamente de onde vinha tanto luxo e ostentação com o salário modesto de vendedora que ela alegava receber. Ou ele estava envolvido conscientemente no esquema criminoso, ou era um homem completamente iludido pela manipulação psicológica de uma sociopata experiente. Senti uma fúria maternal protetora que jamais havia experimentado na minha vida inteira. Pensei com raiva em tudo que trabalhei incansavelmente para juntar aquele dinheiro. Décadas de aulas extras nos fins de semana, noites inteiras corrigindo provas e redações, economias rigorosas na comida e no lazer para poder guardar algum dinheiro para os filhos e netos. E uma criminosa estava sistematicamente roubando tudo de mim debaixo do meu próprio teto.
Ela falsificava documentos oficiais com habilidade impressionante e perturbadora. Descobri posteriormente que possuía vasta experiência criminal nesse tipo de fraude. Definitivamente não era a primeira família que ela explorava sistematicamente. Já tinha aplicado golpes similares em pelo menos 3 outras famílias de idosos nos últimos 5 anos. Usava minha confiança maternal e bondosa e minha idade avançada contra mim, calculando que eu nunca descobriria o esquema criminoso elaborado ou que, se descobrisse acidentalmente, não teria coragem nem habilidade para enfrentá-la legalmente. Descobri que toda a família dela estava envolvida conscientemente no esquema criminoso. A irmã mais nova, Vanessa, trabalhava numa gráfica especializada e ajudava profissionalmente a falsificar documentos oficiais. A mãe dela, Conceição, recebia mensalmente parte do dinheiro roubado e fingia cinicamente que não sabia da origem ilícita dos recursos. Até amigas próximas dela estavam envolvidas ativamente no esquema, ajudando a vender minhas joias roubadas pela internet através de sites de leilão e redes sociais. Era uma verdadeira quadrilha familiar organizada para a exploração de idosos vulneráveis. Procurei discretamente no notebook dela, que ficava sempre aberto irresponsavelmente na sala, e encontrei conversas reveladoras no WhatsApp com as cúmplices falando abertamente sobre mim. A velha tá começando a desconfiar de alguma coisa. Uma mensagem recente dizia: acelera todo o processo antes que ela descubra tudo e complique nossa vida, respondia outra criminosa. Elas me chamavam desrespeitosamente de a fonte nas conversas, como se eu fosse simplesmente uma conta bancária ambulante disponível para saque ilimitado. A fonte está rendendo bem esse mês. Precisa cuidar melhor da fonte para ela durar mais tempo. Quando a fonte secar, partimos para a próxima cidade. Vi mensagens dela com um namorado anterior ao Roberto, contando detalhadamente como estava trabalhando profissionalmente, numa família de classe média alta, e logo estaria rica e independente financeiramente. Ela fazia isso criminalmente há anos. Meu filho Roberto não era o primeiro amor da vida dela. Era apenas mais uma vítima inocente no extenso histórico criminal dessa sociopata. Descobri que ela nunca trabalhou honestamente como vendedora de loja. Era mentira completa. Vivia exclusivamente aplicando golpes elaborados em famílias de idosos, se especializando em infiltração familiar através de relacionamentos românticos com filhos de pessoas mais velhas, com patrimônio. Deixa o like se você ficou com ódio dessa nora criminosa, porque eu estava literalmente fervendo de raiva indignada. Mas sabia que precisava ser extremamente inteligente e estratégica. Se eu confrontasse ela impulsivamente na hora, sem provas legais suficientes, ela ia negar tudo dramaticamente, fazer teatro de vítima incompreendida, colocar Roberto definitivamente contra mim e ainda acelerar perigosamente o processo de me prejudicar. A sogra boazinha que recebia todo mundo de braços abertos havia morrido permanentemente naquele dia terrível de descobertas. Nasceu uma mulher determinada a proteger sua família e mostrar para aquela criminosa que ela havia escolhido a vítima errada para tentar destruir. Decidi que ia mostrar minhas garras e fazer ela pagar caro por cada centavo roubado, cada documento falsificado, cada mentira contada. Mas antes de partir para o ataque decisivo, precisava reunir metodicamente todas as provas possíveis contra ela e toda a quadrilha familiar. Não podia deixar escapar nenhum detalhe importante, porque sabia que seria uma batalha legal complexa e eu não podia me dar ao luxo de perder. Era minha casa, meu patrimônio, minha dignidade, minha família em jogo contra uma criminosa experiente. Durante 42 anos, lidei profissionalmente com adolescentes rebeldes, tentando me enganar na escola, com pais mentirosos, tentando justificar comportamentos inaceitáveis, com todo tipo de gente desonesta, tentando me manipular. Mas nunca imaginei que teria que usar essas habilidades pedagógicas contra alguém da minha própria família. A experiência profissional me ensinou que criminoso só entende quando é confrontado na linguagem que ele conhece. Prova concreta e irrefutável e consequência legal severa na justiça.
A partir daquele momento decisivo de descoberta, cada movimento meu foi cuidadosamente calculado e planejado. Fingi que não sabia absolutamente nada sobre suas atividades criminosas nos próximos dias. Continuei tratando ela normalmente, mas agora, cada gesto aparentemente inocente tinha um propósito investigativo específico. Comecei a observar cada movimento dela como uma detetive profissional, anotando meticulosamente horários, comportamentos suspeitos, pessoas com quem conversava secretamente. A professora experiente em mim sabia perfeitamente a importância fundamental de ter evidências organizadas e irrefutáveis. Durante décadas de magistério, aprendi que acusações sem provas concretas não valem absolutamente nada, e criminosos experientes sempre têm explicações elaboradas para tudo. Comprei discretamente um smartphone novo e moderno, que ela não conhecia, e instalei aplicativos profissionais de gravação de áudio e vídeo. Comecei imediatamente a documentar todas as conversas onde ela me destratava, pedia dinheiro emprestado ou falava sobre meus bens materiais. Dona Rosa, o Roberto estava comentando comigo que seria muito bom a senhora fazer um testamento organizado logo, né? Na nossa idade nunca se sabe o que pode acontecer. Gravei cada palavra venenosa. Contraí discretamente os serviços da advogada doutora Márcia Fernandes, que cuidava competentemente dos assuntos legais da família há mais de 18 anos e conhecia perfeitamente nossa situação patrimonial. Expliquei detalhadamente toda a situação criminosa que havia descoberto e ela imediatamente me orientou sobre como proceder juridicamente de forma correta. Rosa, isso é estelionato qualificado, falsificação de documentos públicos e apropriação indébita continuada. Crimes extremamente graves com pena de prisão. Ela me esclareceu com seriedade. Precisamos reunir todas as provas materiais possíveis antes de agir oficialmente, porque ela vai negar tudo e tentar se fazer de vítima. Investir R$ 3.500 dos meus próprios recursos para contratar uma investigadora particular experiente, a detetive Sandra Mello, especializada em casos de fraudes familiares e golpes contra idosos. O relatório detalhado que recebi 2 semanas depois me deixou absolutamente chocada e confirmou meus piores temores. Patrícia Mendes da Silva já possuía extensa passagem criminal pela polícia por estelionato qualificado contra pessoas idosas, havia aplicado golpes financeiros similares em pelo menos 4 outras famílias nos últimos 6 anos, sempre usando a mesma estratégia de infiltração através de relacionamentos amorosos com filhos de vítimas em potencial. A investigação revelou que ela e a família criminosa já haviam roubado mais de R$ 400 mil de outras pessoas ao longo dos anos, sempre idosos com bom patrimônio e filhos solteiros na faixa dos 30 anos. Era uma operação criminosa profissional e sofisticada, não um crime ocasional por necessidade. Deixei ela se sentir cada vez mais segura e confiante, fingindo convincentemente estar realmente ficando esquecida, exatamente como ela vinha maliciosamente insinuando para Roberto. Ai, meu Deus, onde será que coloquei minha carteira? Ou, gente, não estou conseguindo lembrar se já tomei o remédio da pressão da manhã. Ela vibrava internamente de satisfação, achando que o plano psicológico estava funcionando perfeitamente e que logo conseguiria me declarar mentalmente incapaz para assumir o controle legal total dos meus bens. Instalei discretamente câmeras de segurança profissionais e invisíveis em pontos estratégicos da minha casa. Modelos pequenos de alta definição que gravavam automaticamente tudo em qualidade de cinema. Praticamente invisíveis aos olhos desatentos. Precisava flagrar ela no ato criminoso mexendo nas minhas coisas, pegando documentos importantes, usando meu cartão bancário. A tecnologia moderna a favor de uma sogra determinada a fazer justiça. Cada movimento criminoso dela estava sendo automaticamente documentado em vídeo de alta qualidade. Criei situações específicas para flagrar ela em ação criminosa. Deixei dinheiro marcado em locais estratégicos para verificar se ela pegava quando eu não estava presente. Deixei documentos importantes propositalmente em lugares onde ela teria acesso fácil para verificar se mexia sorrateiramente.
Marquei discretamente algumas notas de R$ 100 com lápis quase invisível para poder rastreá-las depois. Comecei a fazer perguntas aparentemente inocentes sobre o passado dela, tentando obter mais informações sobre suas atividades criminosas anteriores. Patrícia, querida, você nunca me contou direito sobre sua família de origem. Como foram seus outros relacionamentos amorosos antes do Roberto? Ela sempre desconversava nervosamente ou inventava histórias vagas e contraditórias. Uma pessoa honesta e com passado limpo não tem motivo nenhum para ter medo ou vergonha de falar abertamente sobre a própria história de vida. As evasivas constantes dela confirmaram minhas suspeitas de que escondia um passado criminoso extenso. Questionei gastos estranhos e excessivos de forma aparentemente casual e inocente. Que brinco lindo e sofisticado, minha filha. Deve ter sido bem caro, né? Ou, nossa, que jantar chique e caro vocês foram ontem. O Roberto está ganhando realmente bem assim no escritório? Ela sempre tinha explicações elaboradas e prontas, mas eu conseguia perceber o nervosismo crescente nos olhos dela. Tentei pacientemente abrir os olhos do meu filho sem confrontá-lo diretamente ou parecer uma sogra ciumenta e intrometida. Roberto, filho querido, você não acha minimamente estranho a Patrícia ter tantas coisas caras e sofisticadas com o salário modesto de vendedora que ela diz receber? Mas ele estava completamente cego pela paixão e manipulação psicológica. Mãe, ela é muito econômica e inteligente, sabe pechinchar e comprar bem. E disse que recebe comissões extras boas na loja quando bate as metas mensais. Ele respondia sempre defendendo a criminosa. Precisava urgentemente proteger meus futuros netos que ainda nem tinham sido concebidos. Se ela conseguisse consumar completamente o golpe patrimonial, não seria apenas eu a grande prejudicada. Os filhos de Roberto também perderiam automaticamente toda a herança que eu trabalhei incansavelmente a vida inteira para deixar como legado familiar. Uma mãe responsável e uma avó preocupada não pode nunca permitir que isso aconteça. Era minha obrigação moral proteger as futuras gerações da família contra essa predadora profissional. Algumas vizinhas próximas começaram a me procurar discretamente, preocupadas com situações estranhas que estavam observando. Dona Rosa, não queremos nos meter em assuntos de família, mas vimos sua nora no shopping várias vezes com umas amigas gastando muito dinheiro em lojas caras, falando alto que logo ia estar rica e independente, contou a dona Célia, que mora ao lado há mais de 20 anos. Ela estava comprando roupas de marca e dizendo para as amigas que tinha encontrado uma mina de ouro numa família, complementou a dona Mercês, vizinha da esquina. Essas informações externas confirmaram que eu não estava ficando paranoica ou exagerando a situação. Até parentes dela começaram a me procurar secretamente por remorso e peso na consciência. A cunhada de Patrícia, irmã do pai dela, apareceu na minha porta numa tarde e contou chorando que toda a família sabia que ela trabalhava profissionalmente, aplicando golpes em famílias de idosos para conseguir dinheiro fácil. Dona Rosa, não aguento mais ver isso acontecendo. A senhora parece uma pessoa tão boa e honesta, não merece ser enganada assim, ela confessou com lágrimas sinceras. Já tentei conversar com minha cunhada, mas ela disse que não é problema dela o que a filha faz da vida. Se você quer ver essa nora criminosa se dando muito mal no final, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, porque o que vem a seguir é de fazer qualquer pessoa que já foi enganada na vida vibrar de felicidade e satisfação. A justiça às vezes demora para chegar, mas quando finalmente chega, é completa, devastadora e inesquecível. Percebi que ela estava ficando progressivamente nervosa e desconfiada com algumas perguntas mais diretas que comecei a fazer estrategicamente. Dona Rosa, por que a senhora está perguntando tanto sobre questões financeiras ultimamente? Está desconfiada de alguma coisa específica? O tom da voz já não era mais respeitoso nem carinhoso. A máscara social estava começando a cair perigosamente, mesmo na frente do Roberto.
Percebi claramente que ela suspeitava que eu tinha descoberto algo comprometedor quando começou sistematicamente a evitar ficar sozinha comigo em casa. Sempre arranjava desculpas elaboradas para sair quando Roberto não estava presente. Preciso trabalhar até mais tarde hoje na loja. Ou, vou passar a tarde na casa da minha mãe, ela está precisando de ajuda. Culpa na consciência é realmente uma coisa terrível e incontrolável. Criminosos experientes conseguem mentir facilmente para estranhos, mas ficam nervosos quando percebem que a vítima está desconfiando e investigando. A descoberta mais chocante veio através da assistente social do Lar São Vicente dos Idosos, que era minha ex-aluna querida do tempo de magistério. Ela me ligou preocupada para confirmar informações alarmantes. Professora Rosa, tem uma moça aqui no abrigo se identificando como sua nora, dizendo que a senhora está perdendo as faculdades mentais e que a família está precisando urgentemente de ajuda para interná-la. A audácia criminosa dela não tinha limites conhecidos. Estava literalmente organizando minha internação psiquiátrica forçada enquanto dormia tranquilamente na minha casa, comia da minha comida e fingia me amar como filha adotiva. Mas ela não contava com uma coisa fundamental: a rede extensa de contatos profissionais que uma professora respeitada de 42 anos de carreira tem espalhada pela cidade inteira. Durante 2 semanas intensas e estressantes, trabalhei metodicamente reunindo provas suficientes para enterrá-la juridicamente de forma definitiva. Gravações de áudio, crystal clear, vídeos das câmeras em alta definição, documentos falsificados originais, extratos bancários detalhados, depoimentos juramentados de testemunhas, relatório completo da investigação particular, laudo grafotécnico da falsificação de assinatura. Um dossiê criminoso completo e irrefutável da vida fraudulenta dela, organizado profissionalmente como se fosse um trabalho acadêmico. A professora em mim sabia que organização e metodologia seriam fundamentais para o sucesso da operação. Chegou finalmente a hora do acerto de contas definitivo com essa criminosa que pensou que podia destruir impunemente uma família honesta e trabalhadora. Eu não representava apenas uma sogra individual lutando pela justiça pessoal. Eu simbolizava todas as mães e avós que já foram enganadas, roubadas e humilhadas por pessoas sem caráter que se aproveitam covardemente da bondade e da confiança natural dos mais velhos. A Rosa professora aposentada tinha se transformado numa verdadeira máquina de guerra contra a injustiça e a criminalidade familiar. E quando uma mãe de família decide definitivamente proteger seus filhos e seu patrimônio, ela descobre que é capaz de planejar e executar coisas que nem ela mesma imaginava que conseguiria fazer. O confronto final seria absolutamente épico, e ela jamais esqueceria da lição devastadora que estava prestes a receber na frente de toda a família e da sociedade. Marquei cuidadosamente uma reunião familiar especial num domingo ensolarado de almoço, convocando todas as pessoas importantes da família Santos. Meus 3 filhos queridos, as 2 noras maravilhosas, exceto a criminosa, meus 5 netos adorados e, obviamente, a protagonista principal do drama, Patrícia. Preparei carinhosamente uma feijoada caprichada com todos os acompanhamentos tradicionais. Arrumei a mesa grande da sala de jantar com minha louça especial de porcelana, como se estivesse organizando uma grande celebração familiar. Ela não fazia a menor ideia de que estava, na verdade, sendo convidada para seu próprio funeral social e criminal, que eu havia planejado meticulosamente durante semanas. O clima estava aparentemente festivo e normal, exatamente como ela gostava, para manter sua fachada de nora querida e respeitosa. Organizei estrategicamente todas as provas criminais numa pasta vermelha grande e bem visível em cima do aparador antigo da sala de estar. Documentos falsificados organizados cronologicamente, pendrive com todas as gravações de áudio e vídeo, fotografias dos objetos roubados, relatório detalhado da investigação particular, laudos técnicos da falsificação de assinatura, depoimentos juramentados de testemunhas. 2 pilhas grossas de evidências irrefutáveis que provavam metodicamente cada crime que ela havia cometido
contra nossa família ao longo de quase 3 anos de convivência. Era como uma tese de doutorado sobre atividade criminosa organizada. Depois do almoço tradicional, quando toda a família estava reunida confortavelmente na sala tomando café e conversando alegremente, levantei-me solenemente e falei com voz firme. Pessoal, preciso conversar uma coisa muito séria e importante com todos vocês. É sobre nossa família, nossa segurança e principalmente sobre a Patrícia. O silêncio foi absolutamente total e pesado. Roberto franziu a testa profundamente, sem entender o que estava acontecendo. As outras noras ficaram curiosas e apreensivas. As crianças pararam de brincar sentindo a tensão no ambiente. Ela empalideceu visivelmente e acho que pressentiu instintivamente que a casa estava finalmente caindo sobre sua cabeça. A expressão de pânico puro dela, quando viu a pasta vermelha, foi absolutamente impagável e compensou todo o sofrimento que passei. Era a expressão facial clássica de quem sabe que a farsa acabou definitivamente e que não há mais escape possível. Patrícia Mendes da Silva, nos últimos 2 anos e 3 meses, você roubou sistematicamente R$ 52.760 da minha conta bancária, falsificou minha assinatura em 12 documentos legais diferentes, roubou joias e objetos valiosos avaliados em mais de R$ 35 mil e ainda estava criminosamente planejando me internar à força num asilo para se apoderar da minha casa avaliada em R$ 850 mil. A reação teatral dela foi exatamente como eu esperava. Tentou chorar lágrimas falsas e fazer drama emocional na frente de toda a família reunida. Dona Rosa, como a senhora pode falar uma coisa dessas terríveis sobre mim? Eu amo vocês como minha própria família. Isso deve ser um mal-entendido terrível. Gemeu, se jogando dramaticamente nos braços do Roberto. Mas eu estava completamente preparada para esse teatro barato e previsível. Peguei calmamente o primeiro documento da pasta, a procuração falsificada com minha assinatura perfeitamente copiada. Roberto, meu filho, sua esposa criminosa forjou este documento oficial para poder movimentar livremente minha conta bancária sem meu conhecimento. Depois mostrei metodicamente os extratos bancários com todos os saques que eu jamais havia feito. A expressão de choque absoluto no rosto do meu filho foi de partir o coração de qualquer mãe. Coloquei o pendrive no notebook e toquei as gravações de áudio para toda a família ouvir em alto e bom som. A voz dela me destratando cruelmente, humilhando, chamando de velha incômoda, que deveria sumir da casa logo. As conversas criminosas com as amigas cúmplices, chamando nossa família honesta de otários e me chamando desrespeitosamente de a fonte de renda. Roberto ficou em estado de choque psicológico total quando finalmente percebeu que havia se casado apaixonadamente com uma criminosa sociopata. Patrícia, isso tudo é realmente verdade? Você realmente fez todas essas coisas horríveis com a minha mãe? Perguntou com a voz tremendo de decepção profunda e raiva crescente. Ela só conseguia balbuciar negativas fracas e incoerentes, já sem força nem criatividade para sustentar as mentiras elaboradas. Roberto, amor, sua mãe está confusa. Está inventando coisas. Deve ser a idade. Mas era tarde demais para esse tipo de manipulação psicológica. Ver meu filho descobrindo dolorosamente quem realmente tinha se casado foi definitivamente a parte mais dolorosa emocionalmente de toda essa história terrível. Como mãe amorosa, você sempre quer proteger seus filhos de todo tipo de mal e sofrimento, mas às vezes o mal entra pela porta da frente da sua casa disfarçado de amor romântico e felicidade conjugal. Roberto estava visivelmente devastado, se sentindo culpado e envergonhado por não ter percebido absolutamente nada ao longo de quase 3 anos de relacionamento. Mãe, como eu pude ser tão cego e idiota? Como não percebi que ela estava sistematicamente destruindo nossa família? Chamei a polícia militar imediatamente, sem hesitação nem piedade. 2 viaturas com 4 policiais chegaram em exatos 18 minutos. Senhor delegado,
Quero registrar queixa criminal formal por estelionato qualificado, falsificação de documentos públicos e apropriação indébita contra minha nora Patrícia Santos Lima. Ela foi presa ali mesmo na frente de toda a família reunida, algemada e conduzida para a viatura policial como a criminosa que sempre foi. Os netos ficaram assustados com toda aquela movimentação, mas eu expliquei que às vezes pessoas ruins tentam enganar famílias boas e que a polícia existe exatamente para proteger pessoas honestas. A assistente social do abrigo, minha querida ex-aluna Fernanda, compareceu pessoalmente para dar depoimento oficial, confirmando que Patrícia havia tentado maliciosamente me internar à força. Ela disse categoricamente que a senhora estava com demência senil avançada e que a família estava desesperada precisando de ajuda profissional para interná-la compulsoriamente. Tentativa de cárcere privado e falsidade ideológica também viraram automaticamente processos criminais adicionais no Ministério Público. O promotor responsável disse que era um dos casos mais graves de exploração familiar que havia visto na carreira. Consegui reaver integralmente os R$ 52.760 roubados através de bloqueio judicial imediato de todas as contas bancárias dela. A justiça foi surpreendentemente rápida e eficiente quando apresentei todas as provas organizadas profissionalmente. Bloquearam absolutamente tudo: conta corrente, poupança, cartões de crédito, investimentos. Todo o dinheiro criminosamente roubado retornou rapidamente para onde sempre pertenceu: minha conta pessoal. A restituição foi completa e com correção monetária pelos meses de prejuízo. Meu filho Roberto protocolou o pedido de divórcio litigioso no dia seguinte ao escândalo. Mãe, como eu pude ser tão cego e negligente? Como não percebi que ela estava meticulosamente destruindo nossa família enquanto fingia me amar? Conversamos longamente durante várias noites e expliquei pedagogicamente que pessoas como Patrícia são manipuladoras psicológicas profissionais especializadas em enganar até homens inteligentes e bem-educados. Consegui provar juridicamente que o casamento foi baseado em fraude dolosa desde o primeiro dia. Então a separação foi extremamente rápida e Roberto não perdeu absolutamente nada do patrimônio pessoal dele. Ela saiu definitivamente da história apenas com as roupas do corpo e uma ficha criminal extensa que vai seguir ela pelo resto da vida como um fantasma. As joias e objetos valiosos roubados foram recuperados através da investigação policial. A quadrilha criminosa familiar foi completamente desmantelada. A irmã que trabalhava na gráfica falsificando documentos também foi presa. A mãe que recebia dinheiro produto de crime foi indiciada como receptadora. Meu filho voltou para casa comigo no primeiro mês depois do divórcio para reorganizar emocionalmente a vida e curar as feridas psicológicas que aquela víbora deixou na nossa família. Precisávamos reconstruir pacientemente nossa relação e restaurar a confiança mútua. Mãe, me perdoa por não ter acreditado na senhora desde o início. Seu instinto maternal estava completamente certo e eu fui um filho ingrato e cego, ele disse chorando de arrependimento sincero. Estamos reconstruindo nossa relação familiar aos poucos, com muito diálogo e paciência. Roberto compreendeu definitivamente que uma mãe experiente sempre quer proteger o filho, mesmo quando ele está completamente cego de paixão. Hoje ele me consulta sobre absolutamente tudo, principalmente quando conhece mulheres novas no trabalho ou em aplicativos. Mãe, qual é sua primeira impressão dela? Virou pergunta obrigatória e inquestionável antes de qualquer relacionamento mais sério. Nunca mais ele vai se relacionar com alguém sem a aprovação prévia da mãe experiente. Aprendi dolorosamente que sogra tem que ser inteligente e cautelosa, não apenas bondosa e confiante. Nunca mais vou confiar cegamente em qualquer pessoa que chegue na minha família sem investigar discretamente o passado e as referências da pessoa. A experiência traumática me ensinou a ser mais cautelosa e desconfiada, sem deixar de ser amorosa com quem realmente merece carinho. Patrícia foi condenada definitivamente a 3 anos de prisão em regime semiaberto,
e ainda tem que ressarcir integralmente os danos morais que causou à nossa família. A investigação policial aprofundada descobriu que ela aplicava golpes similares em famílias de idosos há mais de 8 anos consecutivos. Pelo menos 6 outras famílias foram localizadas e também prestaram queixa criminal contra ela. O esquema criminoso movimentou mais de R$600 mil ao longo dos anos. Era realmente uma operação profissional sofisticada, não um crime amador ocasional. Hoje, 3 anos depois de todo esse pesadelo familiar, durmo absolutamente tranquila, sabendo que protegi eficientemente meu filho querido, meus futuros netos e meu patrimônio de uma predadora sociopata sem nenhum escrúpulo. A casa voltou a ser o lar acolhedor, seguro e harmonioso que sempre foi tradicionalmente. Roberto está namorando há 8 meses uma moça absolutamente maravilhosa, a engenheira Paula, que eu investiguei discretamente durante 2 semanas antes de dar minha aprovação maternal definitiva. Ela tem família estruturada, passado limpo, referências profissionais excelentes e genuinamente respeita e adora a sogra. Se você é sogra experiente e quer proteger eficientemente sua família dessas noras interesseiras e criminosas que existem espalhadas por aí, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Vou compartilhar regularmente mais histórias reais e dicas práticas de como identificar pessoas perigosas antes que elas consigam destruir sua família. A lição definitiva que fica para todas as mães e sogras é: instinto maternal experiente sempre sabe quando algo não está certo na família. Confiem absolutamente no instinto de vocês. Sejam corajosas para investigar quando necessário e nunca permitam que aproveitadores destruam o que vocês construíram com tanto amor, sacrifício e trabalho honesto ao longo da vida. Contem detalhadamente nos comentários como vocês lidam com suas noras ou se já passaram por situação dolorosamente parecida com a minha. Vamos nos unir solidariamente para proteger nossas famílias e compartilhar experiências importantes. Juntas, somos infinitamente mais fortes contra pessoas mal-intencionadas que querem nos prejudicar. Hoje durmo tranquila e orgulhosa, sabendo que protegi meu filho querido e meus futuros netos dessa cobra venenosa que tentou covardemente destruir nossa família honesta. E vocês, sogras guerreiras e determinadas, nunca se esqueçam desta lição fundamental. Na nossa casa, sempre nossas regras. E quem não gosta ou não respeita, que procure imediatamente a porta da rua e nunca mais volte.